A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, diz: quando fizeres a colheita no teu campo e te esqueceres de algum homer, não voltarás para o recolher. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, a fim de que Jeová, o Senhor teu Deus, abençoe todos os teus empreendimentos das tuas mãos. Todos os empreendimentos das tuas mãos. Esse texto tem sido posto de lado. Na verdade, poucas pessoas leem o livro de Deuteronômio, e o livro de Deuteronômio é Cristo, é a palavra viva, é o Dabar, ele é Cristo. Quando Jesus é tentado por Satanás, ele cita Deuteronômio. Ele cita os registros e ele diz, como dito, uma autoridade profética. Dito é diferente. Quando Satanás dizia, escrito está, Jesus disse, escrito está. Depois ele disse, escrito está outra vez. Está em Lucas, capítulo 4, e em Mateus, capítulo 4. Voltando, ele disse, escrito está, e Jesus disse, escrito está. Depois ele disse, escrito está, Jesus disse, escrito está. E na terceira vez que Satanás disse, cita Deuteronômio, escrito está, então Jesus disse, dito está. Então ele coloca a palavra com a autoridade que lhe pertence, a autoridade que é dele, a autoridade para ele. E você pode ver poucas pessoas veem essa diferença ali do escrito para o dito. E Deuteronômio é o dito está do Pentateuco. Ele repete as sentenças dos estatutos, de todos os itens desta grande lei. Cita os estatutos, ele cita os preceitos, os mandamentos. E quando ele coloca essa palavra, ele está ainda no grupo das 14 gerações de Abraão até Davi. Então está dentro desses 1008 anos, dos quais Deus tira 490, que é o período em que o povo estava na terra. Ele simplesmente elimina o tempo da ignorância e fica só com 490, tira os 430 do Egito e mais o tempo que Israel ficou na mão dos Moabitas, dos Amonitas, dos Edomitas, e todos esses povos. Ele só conta mesmo aquele tempo que que o povo de Israel está na sua terra, os 490. Então, dentro desse princípio, ele cita algo muito, muito importante. Quando fizeres a colheita no teu campo e te esqueceres de algum feixe, o feixe já está ali, o feixe era o peso de um homem, pequeno feixe. Claro, ele tinha mais volume, mas quando ele era debulhado, ele dava 2,2 litros de cevada ou de trigo. Tinha um tanto assim de medida, mas quando ele era debulhado, então ele dava 2,2 litros. Por isso que o texto bíblico original, ele não fala feixe. O texto bíblico original fala exatamente homer. E há 3 medidas que nós chamamos de medida de Deus: Damião, Adson, Paulo Ramos, Cassianto Reis,
saudando vocês aí que estão comigo aqui. Obrigado pela audiência. Então, há 3 medidas de Deus. O Homer com H-O-M-E-R. Depois tem a Efa ou Efa, pode ser ou A. Efa, F-A. E depois tem o Gomer, que é o mesmo que Homer, que eu não sei de onde que eles arranjaram esse G, né? Seria Homer. Então, nas Bíblias tem, em vez de colocar Homer, está ali feixe. Muitas Bíblias. Então, essa é a minha versão de Nelson. Eu pude consertar isso aí para todos vocês que amam a palavra. Está em meujesus.org. Você pode adquirir esta Bíblia, a versão, todas as nossas Bíblias, a Bíblia Bible Cronos e também agora a agenda que já está no porto, já está no porto. Então, Deus abençoe Fernando Inácio, muito obrigado. Toniel pela tua bênção, Fernando pela tua bênção. Otoniel Silva, Pai do Senhor, Edinaldo Lima, vocês estão recebendo uma palavra muito importante para esse final de mês. Tome ela no seu coração, anote. Comecei em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19, quando fizeres a colheita no teu campo e te esqueceres algum Homer, que é Gomer, né? Então, e aí você pode ler, não voltarás para o recolher, aí será para o estrangeiro. E aqui entram todos os missionários, que são estrangeiros nas terras, todos os que vivem à mercê da misericórdia da nação nativa. Para o órfão, quando ele fala órfão, ele não fala somente de filho que não tem pai nem mãe, mas do órfão que vive na sua casa. É o órfão que vive na sua casa, que você não dá valor para ele. Que ele está ali, é um filho que corre pelos corredores da sua casa. Que amanhã pode ser o governador da sua cidade. Uma oportunidade para você investir em pessoas. Depois para a viúva. A viúva não é somente aquela que perde o marido, mas a viúva é aquela que o marido a deixou, a abandonou, e ela está sozinha vivendo com seus filhos. E a Bíblia diz que Deus ouve primeiro, veja só, primeiro ele ouve a oração da viúva. Como é importante a oração da viúva. E você tem sido abandonada, você foi abandonado até para o marido também, né? O viúvo, porque tem muitos que estão vivendo essa realidade. Estamos falando socialmente, e Jesus disse, eu estive preso e não me visitaste. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive com fome e não me deste o que comer. É esse Jesus na vida do estrangeiro, é o Jesus na vida da viúva, que todos esquecem. Todos esquecem. Todos esquecem. Então, esse princípio elementar da nossa vida social, que os pecados não são somente individuais, os pecados também são nacionais. A inflação é um pecado nacional. A falta de ajuda que nós vimos que existe, mas nós não solucionamos, para essas pessoas que a gente sempre diz, estrangeiro é o estrangeiro, mas não é, tem muito mais na palavra estrangeiro. Quando você vê quando você vê aí um missionário de outro país que está na tua terra, ele é um estrangeiro. Ah, mas ele tem a ajuda da nação, tem ajuda não sei de quem, da ONU. Você está muito enganado. Então você tem aí as oportunidades que você tem para abençoar a sua empresa, porque ele diz assim, e Deus abençoe todos os empreendimentos das tuas mãos. Tudo que você for fazer, aqui está falando da área de empresarial. Ele está falando para os empresários. Está falando. Então está dizendo que você, empresário, tem uma oportunidade de você abençoar no teu feixe com o teu Homer,
que é o teu Gomer, né? Ele tem a oportunidade de abençoar esses seres que pertencem a Deus, que Deus cuida como cuida dos passarinhos, como Ele cuida dos corvos, como Ele cuida dos pardais, como Ele cuida das andorinhas, como Ele cuida. E a bênção que vem nesse feixe é tão especial. Veja só, que ele é um Homer ou um Gomer. Quando Deus disse, vocês podem ir no deserto colher o maná, o peso do maná, o maná quer dizer, o que é isso? O que é isso em hebraico? O que é isso? O que é isso? Ele diz, o que é isso? Isso é o maná. É o maná que cai do céu. Ele disse, então, cada um pode colher um Gomer por cada pessoa. Um Gomer por cada pessoa. Então, cada pessoa vale um feixe. Cada pessoa vale um feixe desse. Então, ele está dizendo, quando fizeres a colheita do teu campo, na tua empresa, quando finiquitares o mês, esquecesse de um feixe que o teu coração guardou, o homem ou o Gomer, que cada um de nós vale, não voltarás para recolher. Será para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, a fim de que o Senhor Jeová teu Deus abençoe todos os empreendimentos das tuas mãos. Você quer experimentar isso este próximo mês, agora que está nascendo, que é o mês de junho? Então faça real esse versículo na sua vida. Faça notório esse versículo da sua vida. Ele tem um poder extraordinário. Um feixe. E quando nós temos ali o livro de Ruth, nós vemos Ruth, ela não era uma empresária de fato, mas era uma empresária de coração. Era uma mulher tremenda. E ela começou o seu trabalho, diz o texto que ela disse a Noemi, capítulo 2, verso 2, ela disse, permita-me que eu vá ao campo e colherei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela não disse que era Boaz, ela não disse que era o campo de Boaz, ela disse, eu quero ir ao campo, eu quero ir ao campo. Ela estava de parar naquela empresa ali, estava cansada, ela queria resolver aquele problema da sua vida. Ela jamais imaginava que Deus iria torná-la a maior empresária e queria ser ancestro de Davi. Veja só que coisa tremenda. Então ela foi. Então ela disse, permita-me, eu estou debaixo de autoridade. Eu quero que você diga vá. E o texto, verso 3. E ela disse, e a sua sogra disse, vai, minha filha. E assim, pois, ela saiu ao campo e recolhia espigas após os segadores. Então, ela era uma dessas que estava vivendo esse texto aqui. Porque Boaz não voltou para buscar os feixes, que são os gomers ou os homers, que são equivalentes a 2,2. Aí por que você falou as três medidas? O homer é medida de 100%. O efa, essa medida de 100% é 222 litros. E a medida, veja bem, a medida efa é 22,2, 10% do homer. E o gomer ou homer é 2,2. Então nós temos 100%, 10% e 1%, que é exatamente 1%, que é a medida de peso do feixe. Embora ele fosse maior em tamanho, mas a medida do feixe era de 2, o peso do feixe era de 2,2 litros, que era um homer ou um gomer. E ela começou a espigar, a ver se ela chegava a esse, pelo menos a esse 2,2 litros. Mas aí, ela colheu todo dia, passou colhendo todo dia, mas ela não tinha colhido ainda o suficiente. Porque a espiga é uma espiga daqui, outra espiga dali, uma espiga dali, uma espiga dali.
E quando ela achou graça diante de Boaz, que eu não vou contar a história de Boaz para vocês, mas eu vou direto ao que o texto diz, o versículo 15. O versículo 15 diz assim: quando ela se levantou para recolher as espigas, depois de ter comido ali na mesa de Boaz, Boaz ordenou aos seus jovens, dizendo: deixai que ela recolha tranquilamente, inclusive ela espigue, mas inclusive recolha dos gômeres, entre os feixes de cevada. Então, ela já agora não está mais preocupada em colher as espigas para formar um gômer ou um homem. Ele está dizendo: deixe que caia, deixe que caia, deixe que caia. Não, deixe que ela recolha entre os feixes. Então ela ia lá e puxava dos feixes. Isso aí, Manassés. Ela puxava dos feixes. Ela puxava dos gômeres. Ela puxava dos gômeres. Então ela estava... Isso quer dizer que quase 500 anos de diferença. Quase 500 anos de diferença. Deus estava pensando nela quando ele estabeleceu essa lei. Deus estava pensando em Ruth. Assim como Deus está pensando em você, criando situações para que quando você chegue àquele endereço, você saiba que Deus cuidou de você. Que coisa tremenda. Em Deuteronômio, Deus está provendo aquilo que vai acontecer lá no livro de Ruth, para uma jovem chamada Ruth. Então ela passa pelo primeiro ponto, que é a humilhação de espigar. Depois ela começa a colher dos gômeres, conforme está em Deuteronômio 24, 19. E o que acontece depois? Veja o que acontece. Versículo 16, terceira fase. Deixai cair algumas espigas dos molhos. E os molhos são os grandes pacotes onde estão os feixes. Um molho é um pacote de muitos feixes. Então ele disse: deixai cair espigas dos molhos de grãos propositalmente, para que ela possa colher livremente e não a repreendais. Então, quando ela reúne tudo isso, aí você diz: ela conseguiu. O que ela faz com isso, irmã Miriam? O que ela faz com isso, Valdomiro, Manassés, Fernando, Fransérgio? Vocês estão vivendo isso porque vocês são primiciantes. Vocês são primiciantes. Alguns esquecem às vezes, mas alguns são fiéis. Mas veja só que coisa tremenda. Aí ela forma, veja só que coisa tremenda. Aí diz assim: e ela recolheu espigas no campo até o entardecer. E tendo debulhado o que havia apanhado, havia quase um efa, ou um efa, porque o hebraísmo já estabelece um efa, que são 22 litros de cevada. E o que ela fez com esse efa? Quando ela estava, Gesiel, Miriam, Valdomiro, Manassés, quando ela estava espigando nos cantos, conforme Deuteronômio 24, 19, ela não conseguia, quando ela começava a bater, né, a debulhar o que ela apanhara, não dava nem 1,5 litro. Então agora ela começa, quando ele começa a mandar tirar dos feixes, jogar e dar a ela a oportunidade de ela tirar aquilo que a gente consegue das mãos das pessoas que nos abençoam, Elas já colheram, mas Deus levanta pessoas. Aí ela passa para a segunda fase. Aí então ela passa para a terceira fase, que ele deixa cair as espigas dos molhos, que é o ajuntamento de vários feixes. E então ela recolhe exatamente o valor de 10% de um valor total. Ela não só colhe 1%, como 10%. E aí, como ela faz agora para ser a coletora de 100%? Era só se ela se transformasse na dona da fazenda. E foi o que aconteceu. Ela encontrou graça no capítulo 3,
E no capítulo 4, Boaz se casa com ela. Mas o que ela fez com aquele efa, que foi o primeiro efa que ela colheu, foi o primeiro, então foi o primeiro efa que ela colheu, Manassés. E o que ela fez? Versículo 18, capítulo 2, verso 18, assim. Em seguida o tomou e entrou na cidade e mostrou à sua sogra o que havia recolhido e também o que lhe sobejara do que comera na mesa de Boaz. Então o que ela fez? Ela lembrou de quem? Lembrou da sua sogra. E quem estava sob a autoridade? Quem estava sob a sua cabeça? Noemi. Quem era a líder da sua vida? Noemi. Para quem que ela levou o efa? Para Noemi. Ela foi grata. E foi exatamente isso, Jair Mongerotti, Mônica Mendes. Foi exatamente isso que fez com que ela encontrasse favor de Boaz e Boaz quisesse ser esposo dela e ser também o seu remidor. E ela se torna a dona da fazenda, bisavó de Davi, de onde Davi sai Mazambi. Poucas pessoas dão valor a esses detalhes. Poucas pessoas dão valor a esses detalhes. Você vai entrar agora no mês de junho. Não vá buscar. Não vá buscar o feixe, o homem que você deixou na sua seara. E o que você tem que fazer? Você tem uma Noemi sobre a sua cabeça? Foi ela que te abençoou? Ela que ora por você, ela que te ensina, ela que te traz palavra, ela que te dá o caminho para você seguir. Lembre-se dela, para que Deus abençoe todos os teus empreendimentos. Deus abençoe Tiago Freitas. Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo agora ao vivo esta classe, que é a classe que eu dou sempre, todo mês, no final do mês, para abençoar a todos os primiciantes. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, que Deus honre a cada um. Amém? Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a vossa vida. Deus abençoe vossas primícias, porque quando Deus abençoa, Ele tem que proteger, porque a bênção é tão grande que Ele tem que proteger. E quando Ele protege, Ele tem que te iluminar, Ele tem que resplandecer o seu rosto sobre ti, isto é, Ele tem que te identificar. Você é a Ruth. E Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, não vai ficar só no espigar, vai passar para os feixes e depois as bênçãos vão começar a cair. As janelas dos céus se abrirão sobre a sua cabeça, porque você está lembrando dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus que se importa com você te abençoe. Deus lhe guarde. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu amor. Que Deus abençoe o seu mês de junho com toda sorte de bênção, com saúde e com muita graça diante de Deus e dos homens.